Você pode se sentar. Nós estamos pregando a carta que Paulo escreveu para Timóteo. E nós vamos ler uma passagem. Talvez fosse uma confissão ou uma coisa está escrito em 1 Timóteo 3,16. Vamos ler somente esse versículo hoje. Ele diz isso. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Sem nenhuma dúvida. Nenhum tipo de dúvida. Grande é o ministério da piedade. Isso é um mistério? Uma vez eu encontrei alguém que estava naquele momento da sua vida que tudo mudou. E ele tinha começado a ler sua Bíblia. E existe esse momento. E que Deus te encontra. E havia essa pergunta na sua cabeça. O que aconteceu com eles? O que mudou? Alguma coisa emocional? Foi alguma coisa real? Isso foi... E a gente riu. E o que isso vai parecer? Isso foi realmente uma coisa de Deus, realmente? O que era tudo aquilo? A gente ouve muitas coisas, a gente fala assim, fala que temos que conectar com Deus, mesmo alguns indivíduos que falam assim, talvez eu não consiga, talvez hoje você pode falar essas palavras, ou essa confissão grande, é o mistério e então ele vai responder, ele vai repetir 6 palavras muito simples. A primeira, vamos ler aqui. Isso é o que eles falaram. Ele se manifestou no corpo. Nós vamos falar de mistério aqui. Ele se proclamou no mundo e ele foi levado aos céus. Vamos falar sobre esses 6 mistérios. Vamos falar sobre eles. Vamos falar sobre esse mistério da piedade. O primeiro é que ele foi manifestado em carne. A gente não está falando sobre Natal, mas é sobre Jesus que veio dos céus e viveu como criança e se tornou como um de nós. Nós não estamos falando de reencarnação. Em João 1,14 diz: aquela que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E a segunda frase, vindicado pelo Espírito. O pastor compartilhou sobre isso. Essas coisas maravilhosas que pode acontecer, que você pode participar hoje, de se conectar com Deus sendo batizado pelas águas, sendo colocado nessa história maravilhosa de Jesus. Quando você mergulha, você está morrendo para o mundo, e quando você levanta, você está sendo ressuscitado como uma vida nova. Ele se batizou, Jesus,
E quando a gente vai ler sobre esse ministério da piedade, e fala sobre vindicado pelo Espírito. Isso fala-se em Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz disse: Esse é o meu filho amado, em que eu me agrado. Ele fez aquilo como um exemplo para todos nós. Vindicado pelo Espírito. Esse é o meu filho amado. A terceira que ele falou sobre a piedade é que Jesus foi visto pelos anjos enquanto ele estava aqui. Nós estamos falando de mistério. Você já pensou nisso? Você já encontrou algum anjo e eles desaparecem? E de repente eles fazem alguma coisa? Eu não sei, eu não sei. Mas eles não têm que ser louvados, adorados. Essas mensagens de Jesus, eles estavam lá no nascimento de Cristo. Você põe aqueles anjinhos no Natal. E esses anjos estavam lá na ressurreição de Cristo. A palavra de Deus fala. Eles tiraram aquela pedra e Jesus se levantou vivo. Ali em 1 Pedro, ele fala sobre como a palavra foi espalhada, como o evangelho, que Jesus se levantou, ressuscitou dos mortos, e ele está aqui nessa manhã, e fala o seguinte, em 1 Pedro, tem algumas coisas até os anjos, essa que fala sobre os anjos, olhando, você colocar sua fé em Jesus Cristo, e sendo redimido, e sendo mudado por Jesus. E o Espírito de Deus vem sobre você e te dá poder para você viver essa vida conectado com Deus, com a vida que você nunca teve. E os anjos estão olhando você e estão lá como, uau. Quando a gente vê alguma coisa maravilhosa, a gente não para de ficar olhando. E é assim que os anjos estão. Eles estão nos olhando. Quando Deus, através de Jesus, nos muda a sua vida. O quarto, a palavra falada, é proclamado entre as nações. A mensagem de Jesus não é sobre nós. Uma palavra que a gente usa. É para todo mundo. A gente se importa com as pessoas. Nós importamos com nossos vizinhos, nossos amigos. Mas não é só nossos amigos ou das pessoas da nossa área. Nós nos preocupamos com o mundo. Porque Deus ama o mundo. E eu estou muito empolgado. Se você quiser se conectar com a gente. Nós vamos fazer uma viagem para o México em janeiro. E nós temos o nosso trabalho lá na montanha que a gente tem. Que a gente sempre fala durante a semana. E você vai ouvir a gente falar sobre isso. Nós temos a oportunidade. E vamos... E o que eu amo dessa igreja é que as pessoas nessa igreja têm vindo de outros lugares. E é isso, a mensagem de Jesus Cristo tem sido levada pelo mundo, proclamado entre as nações. E o outro é acreditado no mundo. Nós temos esperança, porque você lembra daquele versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça,
não vai morrer, mas tem a vida eterna. Que amor que é esse que Ele te deu? Deus te ama. Deus te ama. E esse amor é o centro do mistério da piedade. Ele te convida a se arrepender do que você estava indo numa direção e ir na direção dele. E a parte final sobre o mistério da piedade. Essa é a palavra final. Ele foi arrebatado em glória. Tendo dito isso, ele foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam. Em uma luz, uma nuvem o encobriu a vista deles. E que Jesus estava sentado no trono do lado direito de Cristo, de Deus. E ele está intercedendo por nós. Em outras palavras, quando você se sente culpado, esse é o inimigo. Não, desista, você é o culpado. Jesus diz, todos que têm crido nele, meu sangue perdoa todos os pecados. Eles são perdoados. Agora eu me pergunto, e nós vamos repetir, ele se manifestou na piedade. Ele se manifestou em carne, ele foi vindicado pelo Espírito, visto pelos anjos. Se eu tiver que verbalizar para você, se você me pressionar um pouquinho, qual que é o mistério da piedade? Como eu me torno piedoso? Como isso se parece? A gente pode falar algumas coisas, pode ser algumas coisas de piedade, pode ser piedade, algumas coisas de obediência, coisas que eu posso fazer, que eu posso me mostrar, pode mostrar a Deus também, que eu amo Ele, coisas. O que é fascinante sobre essa confissão, que a igreja do primórdio repetia, é que se você ler, você vai encontrar esses 6 frases, essas palavras, tudo sobre Jesus, porque não é sobre meu trabalho, não é sobre o que eu posso fazer para que eu possa me sentir mais justo, ou que eu possa me sentir mais como se eu estivesse se tornando, mudando, tomando, é tudo sobre Jesus, o que Jesus fez. Esse é o mistério da piedade. Eu não sei sobre você, mas minha mente, de alguma maneira, não entende isso. Como é que Deus se tornou homem, como que o Espírito reivindicou ele, como que Deus me ama tanto que pode me transformar através de Jesus. Como assim? Isso é um mistério. Isso é um mistério. Você precisa de Jesus, e quando Jesus vem sobre você, você vai entender o ministério da piedade. As pessoas que são os religiosos, isso não funciona, a religiosidade não funciona, mas quando Deus vem sobre você, na pessoa de Jesus, é tudo sobre Jesus, não é sobre o seu trabalho, sobre o que você faz. O ministério da piedade de Deus vai te transformar. Eu quero que você encontre Jesus, eu quero que você se encontre com Jesus. O que é tão misterioso sobre isso é que alguns de vocês nesse momento, que você pode estar se sentindo, eu quero isso, eu tentei várias coisas, eu tenho visto algumas pessoas na minha família que estão entendendo e algumas coisas mudaram, eu quero aquilo.
Isso é, isso é muito misterioso. E eu não entendo. É, eu quero te encorajar. A Bíblia diz: hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que você pode se tornar para Jesus. E você pode dizer: eu aceito o seu perdão. Eu quero você poder perdoar meus pecados, minha vida. Eu quero confiar em você. Eu quero colocar minha confiança em você. E esse é o mistério da piedade. Esse é quando o Espírito de Jesus, o Espírito Santo vem sobre você e te dá poder. E ele transforma a sua vida. Isso, isso é uma coisa. E você pode falar: eu preciso disso. Eu nunca estive num lugar assim, eu nunca senti assim. Esse é o momento de você tomar essa decisão. Em alguns segundos, eu vou orar por você. Eu vou pedir para que você tome essa decisão. Uma decisão corajosa. Eu quero que você se levante e vá e tome essa decisão. Existe um poder quando você isso tem poder. Quando você corajosamente diz: eu quero, toma essa decisão. Os anjos estão lá sobre os céus. Ele diz, eles amam ver isso. Eles vão falar: uma vida está sendo mudada. Jesus, o próprio Deus, Jesus, ele te ama tanto. Esse é o ministério de Deus, o ministério da piedade. A palavra de Deus está sendo espalhada por todo mundo. Por que eu estou aqui? Esse é o ministério da piedade de Deus. Essa é a decisão que você tem que tomar. Quando você toma essa decisão de confiar em Jesus, todos os céus. E tem uma festa nos céus quando imagina eles fazendo uma festa nos céus e também nós vamos ter uma festa aqui nesse lugar, porque se você quiser confiar em Jesus, eu quero orar por você. Não vou pedir para você fazer nada, coisa louca, só que você feche seus olhos, olhe para Jesus e peça para que Ele mude sua vida. E se é sobre você, eu amo. Vamos, se fica em pé. Alguém nesse momento querem se tomar decisão nesse momento corajoso. Vamos se levantar todos. Todos vamos se levantar e eu vou orar. Eu vou orar por essa pessoa que se levantou, que se disse que sim, eu quero confiar em você. Eu só te peço nesse momento que você perdoe meus pecados. Venha até a minha vida, muda a minha vida. Eu te amo, Jesus. A Bíblia diz: todas as coisas passaram e tudo se tornou novo. E agora eu entendo o ministério eu oro por vocês. Se você está aqui, né? Se você tomou essa decisão, o primeiro passo de confiar em Jesus é ser batizado. Então, eu sei que muita gente que se você quiser ser batizado, se você já acabou de tomar essa decisão, se você ainda não decidiu, venha aqui por essa porta e nós vamos te batizar.